Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração por nós. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós queremos, Pai, te entregar esse culto. Queremos, Pai, abrir o nosso coração. Queremos dizer para o Senhor que o Senhor tem liberdade. Liberdade para falar através da minha boca, mas liberdade para arar a terra de cada coração que está aqui e lançar semente boa, que será, Pai, que trará transformação para cada um. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que esse culto, Deus, será um culto onde nós ouviremos os teus ensinamentos e a nossa vida nunca mais será a mesma. Senhor, o Senhor tem liberdade para se manifestar aqui. Deus, vem com a tua unção, vem com a tua glória, vem com peso de glória nesse lugar, porque se tem algo que nós desejamos tocar na tua presença, nós desejamos ouvir algo que sai do seu coração. Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade aqui. Senhor, faz aquilo que está no seu coração em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu decidi hoje passar esse vídeo para vocês, porque hoje a mensagem que eu tenho para compartilhar é uma das mensagens talvez mais importante do Evangelho, que é a mensagem do Sermão do Monte. Sabe, estudiosos dizem que esse Sermão do Monte compartilhado por Jesus, ou que foi compartilhado ali no Monte das Bem-aventuranças, dizem que é o resumo de todo o ensinamento de Jesus Cristo aos seus discípulos. Então, é como se fosse um compilado, é como se fosse um resumo de todo o ensinamento de Jesus Cristo para os discípulos. E nós costumamos dizer também que o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, é também conhecido como a Constituição do Reino de Deus. Então hoje, se eu pudesse falar para você, se hoje o Reino de Deus, nós fôssemos aqui escrever uma Constituição acerca do Reino de Deus, nós pegaríamos o Sermão do Monte, daríamos Ctrl+C, Ctrl+V. É isso. Então, o que significa isso? Em outras palavras, Jesus está querendo dizer que os discípulos verdadeiros, aqueles que são conhecidos como os filhos de Deus na terra, vivem dessa maneira. Então, primeiro eu quero situar você aqui do que estava acontecendo. Então, Jesus, ele sobe ali para o monte, e aí entra uma curiosidade interessante a respeito disso. Normalmente, quando Jesus ia falar para multidões, normalmente Jesus ia para uma praia, entrava dentro de um barquinho, ou ficava na beira da praia. Por quê? Porque normalmente a acústica era melhor, porque a onda do mar ali ajudava a propagar, a onda sonora ajudava a propagar, o som da voz dele chegava para maior número de pessoas. Agora, normalmente, quando Jesus queria falar com discípulos, ele subia ao monte. E algo ainda mais interessante, normalmente existia ali uma tradição, na tradição judaica, quando um rabino, ele estava em um momento onde ele iria ensinar, ele normalmente se assentava. Quando um rabino se assentava, normalmente os seus discípulos já corriam e sentavam ao redor, porque eles sabiam que o fato do rabino se assentar, do mestre se assentar, ele iria ensinar coisas importantes. Ou seja, então, quando a gente pega aqui o Sermão do Monte, qual que é a descrição? Então, eu vou ler com vocês. Gostaria que a gente projetasse a palavra. Eu vou estar lendo na versão NAA, ok? Fala o seguinte: ao ver as multidões, Jesus, o quê? Subiu ao monte. Mateus 5, perdão. Porque o texto do Sermão do Monte, nós vamos encontrar o sermão inteiro no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus.
Hoje eu vou compartilhar com você só uma parte dessas escrituras, mas daqui a pouco eu compartilho. Eu quero só essa introdução, então, de Mateus 5, que fala a respeito disso. Então, ao ver as multidões, Jesus fez o quê? Subiu ao monte. E ele se assentou. E o quê? E os seus discípulos se aproximaram dele. Por quê? Porque é isso aqui que vai acontecer. Porque eles entenderam, eles já sabiam que esse fato dele se assentar era um momento de ensinamento que estava chegando. E aí fala, então, ele passou a ensiná-los. Enfim, mas hoje, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero convidar vocês, como discípulos de Jesus, para nós subirmos o monte e nos assentarmos com o Mestre, para ouvirmos os ensinamentos, aquilo que está no coração de Jesus, aquilo que é o resumo dos ensinamentos de Jesus para os filhos dele, aquilo que é chamado então do modo de vida, do estilo de vida de um discípulo de verdade. Amém? Então, novamente falando, então o texto do Sermão do Monte está no Mateus 5, 6 e 7. Mas eu quero trazer aqui, antes de entrar propriamente dita, na parte que eu quero explanar com vocês, eu quero compartilhar aqui umas curiosidades a respeito do Sermão do Monte. Primeiro, quando Jesus ele vem então e ele começa a trazer esses ensinamentos, Jesus, em outras palavras, ele não veio para quebrar a lei que já havia sido dada. Porque os judeus, o povo de Deus, eles já viviam ali, eles já tinham um modo de agir. E eles já seguiam, então, as leis, os mandamentos. Mas Jesus, ele veio cumprir com essa lei. Mas não só cumprir. Nós vamos perceber que no Sermão do Monte, o que Jesus faz? Jesus eleva o padrão da lei. Mas ele coloca o padrão lá em cima, nós vamos falar sobre isso. E eu preciso que você entenda o contexto e a grandiosidade daquilo que está sendo compartilhado por Jesus. Por quê? Talvez hoje a gente lendo e escutando, nós não temos tanta dimensão. Mas principalmente para a época, isso foi um escândalo. Por quê? Porque é o seguinte, até no dia de hoje, se você pega todas as religiões, você vai perceber muitas coisas em comuns. Por exemplo, amar o próximo, fazer o bem, fazer uma caridade. Você percebe que em todas as religiões isso é muito similar, isso é muito parecido. Nós estamos aqui então para amar o outro, para ajudar, para fazer boas obras. Agora, quando Jesus se assenta e ele começa a falar e elevar o padrão da lei, ele já começa falando, ele fala, é o seguinte, se você amar somente o que te faz o bem, isso qualquer um consegue fazer. Aí ele começa a falar, você não vai só amar o seu irmão, você vai amar também o seu inimigo. Uau, peraí. Aí ele começa a falar, se alguém te bateu em uma face, vira da outra. Se alguém te levou ali a túnica, dá também a capa. Peraí, então Jesus, ele te manda amar o seu irmão, mas ele eleva o padrão. Não é só irmão, meu querido. Sabe aquela pessoa difícil? Sabe aquela pessoa que parece que tem assim o dom de colocar o dedo na sua ferida, de pisar no seu calo, aquela que você fala, não, perdoei. Ele lá e eu aqui, entendeu? Deixa eu te contar. Isso, qualquer um consegue fazer. Agora, para você que é discípulo, o padrão é mais alto. Se você quer de fato viver a cultura do reino de Deus, se você de fato quer fazer aquilo que Jesus manda você fazer como filho dele, então eu quero te contar, o padrão é mais alto. Então você vai andar a segunda milha, você vai perdoar, você vai amar, você vai orar por aquele que te persegue. Então existe uma série de coisas que Jesus fala e que apenas Jesus Cristo fala isso. Por isso que quando qualquer pessoa de qualquer religião e pessoas do mundo talvez vão ler e vão ouvir um sermão como esse que nós ouvimos, isso gera um escândalo muito grande. Sabe? E aí nisso eu ouvi uma frase de John Stott que fala o seguinte, que é muito interessante. Quando nós nascemos de novo,
os nossos olhos espirituais são abertos para as coisas do reino de Deus. Ou seja, então quando nós ouvimos algo tão profundo como esse, nós temos duas opções, duas reações. Ou a gente escandaliza, não, aí não, você não conhece o camarada é difícil, não, você não sabe o que ele me fez. Você escandaliza com o fato de você ter que amar aquele que te persegue, o seu inimigo. Agora, se você, como John Stott diz, seus olhos foram abertos, se você nasceu de novo, por mais difícil que seja, no fundo do seu coração algo testifica. Ai, é difícil, eu sei, mas eu entendi, eu sei. Não precisa falar. Aqui dentro, eu sinto, eu sei que esse é o caminho. Senhor, então me ajuda e me capacita, porque eu decido viver isso. Isso queima e explode dentro do meu coração. Eu sei que esse é o caminho. Então, me ajuda a cumprir com aquilo que está no seu coração, porque testifica no meu espírito. Então, isso tudo, nós vamos percebendo que só é possível quando nós nascemos de novo. Por isso que esse sermão, ele é destinado para quem? Para discípulo e não para a multidão. Porque a multidão não entende. A Bíblia diz que o evangelho é loucura para o mundo. Isso, para o mundo escuta isso e fala, você está doido. É loucura para o mundo. Mas a Bíblia diz que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Percebe? Então é sobre isso que nós vamos compartilhar. Então, antes de fato entrar então, porque embora o sermão todo contemple capítulo 5, 6 e 7, eu quero chamar você para nós entrarmos numa pequena porção do capítulo 5 até o verso 16. Mas antes disso, eu quero compartilhar com você um paralelo sobre o ministério de Moisés e o ministério de Jesus. Você vai entender o porquê que eu vou compartilhar isso com você. Sabe, existem muitas semelhanças no ministério dos dois. Começa quando, na infância, desde a infância, eles são perseguidos. Tanto Jesus quanto Moisés. Vocês sabem, existia ali o decreto de Faraó, dizendo que deveria matar todas as crianças menores ali de 2 anos. Por quê? Porque eles sabiam que o libertador viria. Então, é aquela história, até que a mãe de Moisés bota Moisés no cesto, bebezinho, desce ali no rio, e a filha de Faraó pega e cria, enfim, essa é a história. Mas por quê? Porque estava havendo uma perseguição. Jesus, Herodes também manda matar todas as crianças ali que nasceram ali em Belém ou aos arredores. Por quê? Você sabia que o Salvador viria. Então havia uma perseguição. Você percebe a semelhança entre os dois. Existem outras semelhanças. Por exemplo, além de ser perseguido, os dois passam pelas águas do batismo. Como assim? Moisés, quando atravessa o Mar Vermelho, para quem não sabe, aponta para as águas do batismo. Porque a partir do momento que o povo de Deus, Moisés e o povo de Deus, atravessa, eles são livres ali de toda opressão de Faraó, que aponta para Satanás. Ou seja, ele passou pelas águas do batismo e foi livre do mundo. Eles saíram do Egito. E as águas do batismo apontam para isso. Agora, se Moisés passou pelo batismo ali, simbolizado pelo Mar Vermelho, Jesus, de fato, de maneira literal, foi batizado por João Batista, ali no Rio Jordão. Então, existem essas semelhanças, né, a respeito ali, então, de Jesus, do ministério de Jesus e do ministério de Moisés. Agora, olha que interessante, os dois carregavam uma mensagem de ensino para o povo. Um era o libertador, o outro o salvador. Mas sabe, Moisés carregava uma voz profética e ele tinha ali aquele desejo de ensinar o seu povo. Em Levíticos 18:3, Moisés começa a ensinar o povo e começa a falar: olha, povo de Deus, vocês não podem ser como os egípcios. Os egípcios têm uma maneira de falar, eles têm uma maneira de viver, eles têm uma cultura, mas espere, vocês não são como os egípcios.
Nossa cultura é outra, nós vivemos de outra maneira. Então, Moisés carregava então aquele ensinamento, dizendo, não vivam como os egípcios. Mas em Mateus 6, 8, Jesus também está ensinando seu povo. Também tem esse desejo de ensinar qual é a cultura. E ele começa a falar, não sejam como eles. Não seja como o ímpio, não seja como o mundo. Lá eles fazem assim, nós não fazemos assim. Nós fazemos de outra maneira. A nossa cultura é outra. Então os dois carregavam esse desejo de ensinar, de trazer ali qual é a cultura do povo de Deus. Então tem essas semelhanças. Agora, Moisés, ele sobe o monte para receber a lei. Ele sobe o monte para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Mas Jesus, no Sermão do Monte, ele sobe o monte para elevar o padrão da lei. E é sobre isso que nós vamos compartilhar. Então hoje nós vamos aqui subir o monte com Jesus e ouvir, aquilo que está no mais profundo do coração dele, para os discípulos. Nós temos discípulos aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Então, eu gostaria de ler aqui com você rapidamente, do verso 3 ao verso 12, a princípio. Que é quando o texto diz sobre as bem-aventuranças. Aqui, nós, através do vídeo, Jesus, eu quis colocar porque Jesus ele vem narrando bem ali esse texto. Literalmente, ele narra, as Escrituras. Então, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, grava essa palavra, fala comigo, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo dissesse todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa no céu, pois assim seguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ok, eu não quero entrar propriamente dita em cada bem-aventurança. Mas eu quero aqui trazer uma proposta de trazer um entendimento do macro, do que Jesus quis dizer nessa sequência. Primeiro, bem-aventurado significa feliz. Feliz são os mansos, os que choram, os pobres de espírito. Agora, que coisa interessante, que paradoxo. Feliz o que chora, feliz o pobre de espírito, feliz é quando você for perseguido por causa do evangelho. Como que alguém pode ser feliz chorando, sendo pobre de espírito? Como você pode ser feliz sendo perseguido? Então eu quero te trazer um entendimento do que Jesus estava querendo dizer a respeito disso. Vamos pegar o primeiro aqui. Bem-aventurado sois quando você for ali pobre de espírito. Mas por que pobre de espírito? O que significa pobre de espírito? Não tem nada a ver, essa pobreza não tem nada a ver com recurso financeiro, com dinheiro. Não é sobre isso que Jesus está falando. E esse pobre de espírito também não quer dizer que é uma questão de pobreza no sentido de falta de alguma espiritualidade. Não. Quando você pega, por exemplo, na tradução, o pobre de espírito, ele vem ali é alguém que não é merecedor de nada. Espera aí. Então, feliz é aquele que, pega comigo, teve os seus olhos abertos, nasceu de novo e teve revelação de que eu não sou merecedor de nada. Eu não sou merecedor do perdão que Ele me deu. Eu não sou merecedor do amor que Ele tem por mim. Eu não sou merecedor de nada que eu tenho. Tudo é graça de Deus.
Uou, você entendeu. Você tem luz e revelação disso. Você tem revelação de que você não merece nada, mas Ele te deu tudo. Feliz. Feliz é você. Bem-aventurado. É sobre isso. Felizes são aqueles que entenderam, tiveram luz e clareza de Deus, de que não merece nada, mas de que Ele deu tudo de graça. Sabe por quê? Porque nós não poderíamos, nós não teríamos uma moeda para pagar tudo isso. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Felizes os que choram. Mas que choro que é esse? Não é o choro de raiva do seu marido, não é o choro de raiva daquele dia que você está, as mulheres aí de TPM. Não é esse choro aqui que eu estou falando. Feliz é você quando chora. Que choro é esse? Sabe aquele choro de quando nós nos encontramos com Jesus pela primeira vez? E que a luz dele vem sobre nós e nós nos enxergamos. E a gente se enxerga, a gente vê quão pecador nós somos. E nós choramos de vergonha, de arrependimento. E nós falamos para ele, eu não quero permanecer nessa condição. Senhor, me transforma. Senhor, é um mix assim de choro, de vergonha, de arrependimento, mas de gratidão. Porque nós sabemos que estamos saindo dessa condição. Esse choro. Você teve esse choro? Feliz é você. Bem-aventurado. Sabe o que Jesus quer trazer aqui nessa sequência da bem-aventurado, feliz? Ele quer dizer o seguinte, muitas vezes no mundo em que nós vivemos, nós buscamos felicidade em muitas coisas. Não. Feliz eu vou ser quando eu me casar. Quando eu me casar eu vou ser feliz. Não. Feliz é quando eu terminar aquela faculdade. Quando eu entrar naquele emprego. Aquele carro, meu Deus, aquela casa, aquele apartamento. Não. Eu tenho certeza, a felicidade está ali. Deixa eu te contar. Jesus aqui está nos dando um mapa. Ele está nos dando um caminho. Você quer ser feliz de verdade? Você verdadeiramente quer ser feliz? Quero te contar. Você será feliz quando a luz de Deus brilhar sobre você. E você perceber que você não merece nada. Quando você chorar por causa dessa condição e perceber que Ele é tudo em você. Quando você tem essa luz de Deus sobre você, você é feliz. Você é feliz. E por último, eu quero compartilhar só esse último. Feliz são vocês quando forem perseguidos. Jesus falou comigo isso, eu nem falei isso de manhã, porque Jesus falou comigo agora à noite. A questão não é, feliz vai ser você caso você seja perseguido por causa do nome de Jesus. Não. Embora nós vivemos em uma nação, para a glória de Deus, que nós não sofremos uma perseguição, de fato. Mas aqui fala, feliz nós somos quando nós formos perseguidos. Sabe por quê? Porque o fato é que nós seremos. Em alguma medida nós seremos. Agora, por que eu sou feliz quando eu for perseguido? Eu vou te contar por quê. Primeiro, se o mestre foi, e eu como discípulo estou trilhando os caminhos dele, se eu sou perseguida, estou no caminho certo. Está tudo certo, porque se Jesus foi perseguido, quem sou eu para achar que não vou ser? Segundo, se você está sendo perseguido é um bom sinal. Sinal de que você está incomodando o inferno. Se você está vivendo uma vida e não tem perseguição, não tem resistência na sua vida, peraí, tem alguma coisa errada? Quando? Sabe, por último, você pode ser feliz e se alegrar. Sabe por quê? Porque está escrito, vai haver uma recompensa para você no céu. Está tudo certo. Nós estamos no caminho. Agora, prosseguindo. Então, saindo agora dessa questão, dessa primeira parte, né, da bem-aventurança. Mas assim, até trazendo um contexto de entendimento para você, é o seguinte. Quando eu pego, então, essa primeira parte ali do capítulo 5 e desses versos até o 16, nós temos pelo menos duas implicações para os discípulos de Jesus a respeito disso. A primeira consideração foi essa que a gente fez agora, que aponta para quê? Para o interior, para a conduta do coração. Então é o seguinte, você está vivendo a constituição do reino de Deus, você é um discípulo de verdade, ok. Então, a conduta do seu coração interior deve ser essa. Você deve ser manso, humilde,
pobre de espírito. Você tem que andar dessa maneira. O seu coração deve ser dessa maneira. Então você percebe que a primeira consideração aponta para quê? Para uma conduta interior. Agora, a segunda implicação aponta para uma implicação do seu testemunho perante a sociedade. Então, se o discípulo verdadeiro de Jesus, nesses primeiros capítulos, bem-aventurado, feliz isso, feliz aquilo, aponta para o interior, para uma conduta interior do coração, você e Deus, é como você se relaciona ali com Deus. Agora a segunda fala do seu testemunho lá fora, perante a sociedade. Aí nós entramos então agora no texto do verso 13 ao verso 16, que é quando Jesus começa a nos dar diretrizes acerca de como nós devemos viver o nosso testemunho lá fora. Vocês são o quê? O sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas em um lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e o quê? Glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Ok, olha, vem comigo. Então, se a primeira é interior, a segunda agora, diretriz, é exterior, é o seu testemunho. Então, peraí, você é o quê? Sal da terra, luz do mundo. Agora vem comigo. Jesus, ele é tão maravilhoso. A mensagem dele sempre foi tão clara, tão pessoal, que é o seguinte, ele sempre que vai ensinar, ele usa elementos para ilustrar o que ele está falando, elementos comuns, simples. Para quê? Para que todos entendam. Então, o mais culto e o mais letrado, todos têm capacidade de entender o que Jesus está falando. Então, o que acontece? Jesus aqui, então, ele pega um elemento, ele pega ali o sal. Eu quero trazer só algumas considerações para que você possa entender o contexto, porque quando Jesus vira para os seus discípulos e fala, você foi chamado na constituição do reino de Deus, como discípulo de verdade, para ser sal. Peraí, eu preciso entender, não como sal do nosso saleiro lá hoje, que a gente, não somente isso, mas você precisa entender todo um contexto que eles viviam na época. E o principal contexto que eu quero trazer aqui para você era o seguinte, o sal naquela época era raro e caro. Então, não era qualquer coisa. Então, quando o sal, ele tinha várias funções ali naquela época. Eu vou só te dar um exemplo. O Império Romano, por ser algo caro, o Império Romano adotava o sal como uma forma também de pagamento. Daí, no latim, vem a palavra salarium. Salário. Por quê? Porque era uma moeda de pagamento. Porque era algo caro, era algo raro. Agora, o sal ele era usado como germicida, porque não tinha saneamento básico. Então, faziam-se ali as fezes, jogavam o sal para não contaminar. Existiam vários... Tem até uma observação engraçada. Eu não sei quantos aqui já ouviram esse dito popular para nós hoje. Fulano o quê? Fulano não vale o sal que come. Não sei quantos já ouviram. Por quê? Veio lá da época dos escravos, enfim, é porque o escravo, o trabalho dele, o rendimento dele não pagava o sal que ele comia, literal. Ou seja, por quê? Porque era caro. Era uma parte da comida, uma das mais caras. Ou seja, mas vem comigo, qual é uma das principais função do sal? A principal função do sal é promover o sabor daquele que está ali do lado dele. Ele vai promover, ele realça. A principal função do sal é realçar o sabor daquilo que está ao redor dele. Vem comigo. Meu marido ama a picanha. Quem aqui gosta da picanha? Vocês gostam também? Vocês são tudo do time do meu marido? E ele gosta muito de sal. Quem conhece sabe também que ele gosta muito de sal. É o seguinte, se você come uma picanha sem sal, você tem uma experiência.
Mas se você come uma picanha com salzinho, temperada, o que acontece? Uau, que sabor da picanha que você vai sentir. Por quê? Porque o sal tem essa função. A função do sal, então, é realçar aquilo que está do lado. Agora, vem comigo. Jesus, ele usava elementos simples. Agora, isso, quando Jesus usava esses elementos simples, isso não tirava também Jesus, ele, vem comigo. Jesus ensinava, ele pregava como quem tinha autoridade, embora usasse elementos simples. Por quê? Que Jesus pregava usando elementos simples, mas aquela pregação ela era carregada de autoridade, porque era o que eles falavam. Uau, ele não prega igual aos outros, ele prega como quem tem autoridade. Porque a vida de Jesus era um testemunho vivo. Ou seja, o Senhor quer nos ensinar algo. Nós não devemos apenas pregar o Evangelho. Nós devemos também viver o Evangelho. Porque quando nós vivemos o Evangelho, nós temos autoridade. Sabe, e quando Jesus, então, fala a respeito disso, Jesus, ele estava usando elementos ali naturais, mas Jesus não estava falando de sal. Jesus pegou elementos, mas ele queria, na verdade, trazer um princípio espiritual. Agora, onde eu vou chegar? Quando Jesus fala do sal, que o sal ali, a função é de realçar, valorizar aquilo que está do lado do sal, Jesus quer dizer o seguinte: um discípulo de Jesus, ele é como Jesus, e como Jesus era na sua liderança. Jesus, ele sempre promovia. O mover de Jesus é um mover generoso. Ele promove aquele que está do lado dele. Pedro era um pescador, e aí Jesus, pescador de peixes. Jesus vira para ele e fala o seguinte: Jesus não vira para ele e fala assim: ô Pedro, você na minha equipe vai acrescentar muito na minha equipe, vai ser incrível. Não. O que Jesus fala? Ô Pedro, vem andar comigo, porque eu vou fazer de você pescador de gente, pescador de homens. Todos os discípulos de Jesus que caminharam com ele, Jesus fazia o quê? Realçava, promovia, melhorava aqueles que estavam ao redor dele. Ei, vem comigo. Eu e você, nós fomos chamados para ser sal. Nós fomos chamados para ser generosos e promover aqueles que Deus colocou do nosso lado. Nós somos aqueles que fomos chamados. O sal, quando o sal é colocado em algum lugar, quando a comida está temperada e tem sal, você sabe que tem. O sal não passa desapercebido. Quando você chega em um ambiente, a minha pergunta é: você passa desapercebido ou você salga onde você está? Quando você chega no seu trabalho, peraí, o ambiente aqui mudou, porque eu cheguei, porque eu fui chamado para ser sal. Quando o Senhor nos chama, você tem que ser sal. Você chega em um ambiente e o ambiente está apodrecendo, porque o sal evita o apodrecimento, era uma das funções dele. Quando você chega num ambiente, o ambiente está ruim, você chega, o ambiente continua piorando, ou pelo simples fato de você estar ali, aquilo que você carrega paralisa o que estava acontecendo, de tal maneira que inibe o pecado. Se você chega, a santidade chega com você. Se você chega, o ambiente muda. Se você chega, existe glória de Deus junto com você. Sabe, porque o Senhor me chamou e chamou você para sermos o quê? Sal da terra. Nós fomos chamados para fazer diferença. Porque se nós perdermos o nosso sabor, como a Bíblia diz, se o sal perder o seu sabor, para que mais serve? A não ser para ser pisado. Sabe, nós precisamos entender isso. Agora, prosseguindo, quando Jesus então fala a respeito do sal, ele não usa apenas a ilustração do sal, mas ele chama também os seus discípulos e fala: além de ser sal da terra, você também foi chamado para ser o quê? Luz do mundo. Agora, em Gênesis, quando eu falo de luz, então eu vou para o princípio, eu vou para a criação. Na criação, em Gênesis 1:4, Deus estava criando todas as coisas e ele cria a luz. Então ele fala: e haja luz, e houve luz. Então ele criou a luz. Quando ele cria a luz, o que ele fala? Ele contempla e fala: uou,
A luz é boa. Então Jesus cria a luz, olha para a luz e fala, a luz é boa. Mas logo na sequência, o que Jesus fala? Que Jesus então fez o quê? Separação. Entre o quê? Luz e trevas. Então, desde o princípio, Jesus faz o quê? Separação entre luz e trevas. E ele vira para mim e para você, como discípulo, e fala, vocês são luz. Vocês são luz do mundo. Agora, nós precisamos entender que nós não nos misturamos com as trevas. Se você talvez conhece alguma pessoa que navega muito bem nos dois mundos. Um dia, estou aqui na luz, oh glória, aleluia, estou aqui na igreja, glória a Deus, aleluia. Mas, no outro dia, essa pessoa está lá, na treva, e está tudo certo. E se ele navega muito bem nesses dois lugares, sem nenhum problema, olha, com muito amor e carinho, eu quero te dizer algo. Discípulo, ele não deve ser. Discípulo de Jesus, não. Sabe por quê? Pode ser que ele seja multidão. E está tudo certo, é a condição dele, por enquanto. Mas o que acontece? Por quê? Porque a multidão está atrás de Jesus por aquilo que Jesus pode fazer por ele. Mas o discípulo de verdade, ele entendeu que ele está aqui para dar tudo o que tem, para seguir o Mestre. Afinal de contas, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida? Sabe, nós fomos chamados para sermos sal, mas para sermos luz. E nós não nos misturamos. Você não se assenta em qualquer roda, você não fala qualquer coisa, você não tem qualquer tipo de amizades. Eu quero aprofundar nisso. Você precisa entender. Agora, quando Jesus vira para os seus discípulos ali e faz essa consideração, Jesus faz assim, nós podemos tirar pelo menos duas conclusões aqui a respeito dessa luz. A luz como um guia. A luz como um guia. A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ok, vamos imaginar que aqui está um breu danado e eu não sei o caminho. Se eu pego aqui uma luz, essa luz, ela vai me mostrar qual é o caminho. E eu não vou me perder, eu não vou tropeçar, eu não vou sair do rumo. Eu tenho um rumo. Então essa luz aqui aponta para o quê? Para um caminho. Vem comigo. O Senhor Jesus manda dizer que nós como discípulos, nós, igreja, sabe o que nós somos? Nós somos aqueles que temos uma visão profética no meio dessa escuridão. As pessoas estão perdidas lá fora, elas não sabem qual é o caminho, mas eu e você, nós somos luz, nós sabemos qual é o caminho. Está todo mundo perdido. Olha, vocês podem estar perdidos, mas nós sabemos. O Senhor abre os nossos olhos espirituais. Nós temos uma visão profética, nós sabemos onde estamos, para onde vamos. Nós não iremos nos perder no meio do caminho. Vem, nós estamos aqui como uma voz profética para te apontar o caminho. Por quê? Porque nós somos luz. O Senhor nos chama para ser luz. Agora, por outro lado, a luz aponta também para um lugar de segurança, como um farol. Vamos pegar uma outra ilustração para ficar claro para você. Imagina um breu danado, um navio no meio do mar, densas trevas, e de repente, e vamos imaginar que esse navio está ali perdido. De repente ele olha lá longe e vê uma pequena luz em um farol. O que aquela luz representa para aquele navio que está perdido? Porto seguro. Representa segurança. Em outras palavras, se eu for para aquele lugar, para aquele farol, eu vou me encontrar, eu vou estar seguro. Nós, como igreja, nós como discípulos de verdade, nós somos luz. Sabe por quê? Porque você é farol. Você é farol na sua faculdade, você é farol na sua casa. Você representa segurança. Você representa um porto seguro. Você está aqui como essa pessoa que fala, olha, não precisa apavorar, não precisa ficar desesperado. Está tudo certo.
Eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu olho para o alto, de onde vem meu socorro vem de Deus. Olha, eu quero te dizer, então você carrega essa segurança. Você é esse porto seguro. A igreja é a única solução para o mundo que está perdido lá fora. Nós somos esse farol. Eu me lembro da música da Aline Barros, mas eu não vou cantar. Como farol que brilha à noite. Como ponte sobre as águas. Sabe? Usa-me, Deus. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Nós somos essa luz. Nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Sabe, estudiosos acreditam que Jesus estava combatendo algo que estava acontecendo ali naquela época. Existia uma seita, naquela época, nos tempos de Jesus, a seita era Filho da Luz. Por quê? Porque por um lado, eles entenderam essa parte, que luz e trevas não se misturam. Seus olhos foram abertos, glória a Deus. Então, ou seja, uma vez que agora eu sou luz, o que essa seita fazia? Todo mundo que foi iluminadinho, vai fazer o quê? Eles entravam dentro de uma caverna chamada Caverna de Curã. E eles ficavam lá brilhando a sua luz. E a minha luz brilha, a sua também brilha. Vamos ficar aqui todo mundo brilhando. Sabe, Jesus estava combatendo isso. Por quê? Porque Ele diz o seguinte: vós sois luz do mundo. Nós vamos brilhar a nossa luz. Não é todo mundo aqui dentro da nossa família, do nosso clubinho, da igreja. Vamos ficar todo mundo aqui. A gente não vai misturar com ninguém lá fora. Sabe por quê? Vamos ficar aqui com a nossa luz. Não é sobre isso. Sabe? A nossa luz vai brilhar. Onde que a luz brilha? A luz brilha na escuridão. É lá que nós vamos brilhar. A nossa missão não é aqui dentro. A nossa missão é lá fora. O Senhor Jesus nos chama como discípulos para brilhar a nossa luz lá fora. Eu quero encerrar compartilhando com você uma pergunta que eu achei muito interessante. Novamente um paradoxo. Se nós sabemos que os dias do fim estão se aproximando, por quê? Primeiro, porque está escrito. Está escrito. Segundo, porque as coisas estão apodrecendo lá fora. E por um lado eu sei que eu sou sal. E que eu tenho que fazer o quê? Evitar o apodrecimento. Mas eu sei que está caminhando para o fim. Mas por outro lado eu também entendo que existe uma missão sobre a minha vida de melhorar o ambiente onde eu estou. De ser ali um testemunho para a sociedade e melhorar. Como que eu vou melhorar algo que eu sei que está escrito que vai piorar e que vai acabar? Peraí, parece um paradoxo. Eu quero então hoje responder essa pergunta, te contando o cerne do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Só faz sentido ser sal onde a gente sabe que está apodrecendo. Só faz sentido ser luz nas trevas, onde nós sabemos que tem trevas. Foi para isso que Jesus me chamou e chamou você. Só faz sentido se for para a gente manifestar a nossa natureza. Porque nós sabemos que Jesus nos deu uma missão. Sabe, em outras palavras, é como se eu creio que Jesus veio. Enquanto Ele não volta, eu no presente estou aqui como testemunhando em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, até os confins da terra. Testemunhando o quê? Que Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, vem comigo que eu vou te trazer uma pérola. O que fazer então, cidadãos do reino de Deus, enquanto Jesus ainda não voltou? Jesus fala para mim e para você de maneira muito clara. Em Mateus 24, Jesus dá descrições claras acerca do fim. Perguntaram para Ele: Jesus, quando vai ser o fim? E aí Ele começa a descrever. Então no capítulo 24 inteiro, Jesus está ali falando. Quando houver guerras, rumores de guerras. E tem toda uma descrição do que vai acontecer quando Jesus voltar. Agora, no capítulo 25, Ele fala de maneira clara o que nós devemos fazer enquanto Ele não volta. Aí você me pergunta, me conta,
O que está escrito no capítulo 25? Ele fala de algumas parábolas. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a Imago Christi, imagem de Cristo. Sabe, na parábola das 10 virgens, Jesus nos ensina algo que enquanto Ele não volta, eu preciso ser como as 5 virgens prudentes. O que isso significa? A virgem fala de santidade. Prudente, vigilante. Eu sou prudente, santa, estou vigilante. Mas também, ela está ali. Por que ela é prudente? Porque ela compra azeite. Com isso eu quero te contar o que o azeite aponta na Bíblia. Aponta para a unção. O azeite na Bíblia aponta para a unção. Mas não fala que a virgem prudente foi pegar o azeite. A prudente, ela foi prudente porque ela comprou. Deixa eu te contar. O azeite que aponta para a unção se compra. Como que você compra? Gastando tempo com Ele, na presença dEle, orando, meditando nas Escrituras, lendo a palavra, jejuando. Você compra azeite assim. O azeite não pega emprestado. Você não vive com a unção do seu marido. Você não vive com a unção do seu líder. Você não vive com a unção do seu pastor. Você precisa comprar a sua unção. Você precisa adquiri-la. Isso se adquire no quarto. Sabe, se por um lado Jesus manda, enquanto Ele não volta, andarmos nesse estilo de vida, de ir para o quarto, comprar azeite. Por outro lado, nós poderíamos agora, então, nós vamos todo mundo aqui, se trancar no quarto, ficar no caracol dos seus cabelos. Mas aí Jesus não encerra por aí, o capítulo 25. Ele fala, parábola das virgens, mas aí ele, na sequência, parábola dos talentos. Sabe o que significa a parábola dos talentos? Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar no tempo da nossa oportunidade. Vamos multiplicar aquilo que o Senhor nos confiou. Certamente algum talento Ele pôs na sua mão. Você vai enterrar o seu talento? Ou você vai ser aquele que obedece o seu Senhor e multiplica? É tempo de trabalhar, igreja. É tempo de trabalhar, discípulos de Cristo. É tempo de trabalhar, de pegar o Evangelho, de sairmos por essa porta e anunciar o Evangelho enquanto ele não vem. É tempo disso. E por fim, então se por um lado eu compro azeite, por outro lado eu trabalho, tenho uma responsabilidade humana, uma responsabilidade de uma missão. Por outro lado, o que eu faço? Quando lá no finalzinho do capítulo 25, existe essa questão do Imago Christi, imagem de Cristo. O que isso quer dizer? É quando perguntaram ali para Jesus a respeito de uma parábola que ele contou. E essa parábola falava, é aquela parábola clássica que fala assim, eu tive frio e não me deu de vestir. Eu tive fome e não me deu de comer. Eu tive sede e não me deu de beber. Aí perguntam, mestre, quando nós não fizemos isso? Quando você não fez aos meus pequeninos. O que Jesus está querendo dizer? Eu vigio, vou para o meu quarto, eu compro azeite, eu trabalho. Mas, sabe, existe algo além. Eu vivo um estilo de vida do bom samaritano. Eu acolho, eu alimento, eu dou de beber, eu cuido, eu trago para perto. Sabe, a igreja é hospedaria e nós somos ali representantes de Cristo, que é o quê? O bom samaritano. Eu acolho, aqui é o porto seguro, eu vou lá para fora e trago o que está perdido para dentro. Eu acolho, eu dou de comer, eu dou de beber. E esse alimento é um alimento natural, é um alimento espiritual, é uma água viva. Sabe, o Senhor espera que a gente viva na plenitude, sabe? E enquanto Ele não volta, eu vou estar fazendo tudo isso. E sabe como que eu vou estar fazendo tudo isso? Sendo também, perdoando meu irmão, amando, sendo manso de espírito, orando, jejuando, dependendo dEle, orando, apontando, esperando, tendo esperança de que Ele virá, mas vivendo o tempo da minha oportunidade.
Se você é discípulo de Jesus e você acredita, isso testifica no seu coração, fica de pé. Porque hoje eu quero compartilhar com você. Jesus colocou algo no meu coração. Existe, família Emaús, um brado profético no nosso coração como igreja. O Senhor está nos chamando para viver esse estilo de vida, de vivermos esta constituição do reino de Deus. O sermão do monte não é apenas pregado por nós, mas é vivido por nós. Nós somos esses discípulos que somos apaixonados pela presença, mas nós também arregaçamos as mangas e trabalhamos. Sabe, por um lado, eu poderia virar para você aqui e falar: você tem que ser assim, você precisa fazer isso. Mas hoje o que está no meu coração é Jesus querendo falar para você. Hoje eu te trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque eu quero lembrar quem você é. Eu faço, vem para mim, se enche de mim, porque eu vou fazer de você manso, humilde. Eu vou fazer de você capaz de multiplicar o seu talento. Eu vou fazer de você alguém apaixonado pela presença. Hoje Jesus vai fazer isso comigo e com você. Se você deseja, levanta suas mãos.